Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato seu, quer que eu conte aqui no canal, me mande no e-mail no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Terei o maior prazer de contar. E antes de mais nada, essa história de hoje é um pouquinho pesada, então se você é mais sensível, não gosta de temas assim, eu recomendo você assistir outros vídeos que tem aí no canal, que são histórias mais leves, são terrores menos pesado, porque essa aqui é bem pesada, tá? E é um relato real. Então vamos à história, a que interessa. A criança que não deveria existir. Pois bem, a Júlia, né? Vou colocar o nome aqui de Júlia. A Júlia, ela nunca quis ter filho, mas ela tinha vontade de se casar, sabe? Ela tinha vontade de ter um parceiro e tal, enfim. Só que ela não queria ter filho. Ela só queria ter pets, né? Um cachorro, um gato, um bicho de estimação, mas filhos ela não queria. E ela, da família, era ela filha única. Então, já que ela não queria ter filho, a mãe e o pai dela não ia ter netos. E até aí não tava nada bem, porque os pais queriam que ela tivesse filho e tal, e que ela poderia mudar o pensamento futuramente, mas nesse momento ela não queria. E aí ela conhece o Felipe. Isso, ela conhece o Felipe, se apaixona pelo Felipe. E o Felipe é totalmente oposto dela. Ele quer construir uma família, quer ter 2, 3, né, até 4 filhos, ele quer, entendeu? Ele é muito família, sabe? Ele é muito diferente dela. E ela sempre deixou bem claro que ela não queria ter filho. Ó, eu não quero ter filho, não tenho vontade de ser mãe, etc. Só que ele sempre deixou isso bem claro, que ele queria, sim, ter filho. E ele pensava que ele ia mudar a cabeça dela futuramente, né? Porque naquele momento talvez ela não queria, mas depois que eles começassem a namorar, se conhecer mais futuramente, se casar e etc, ela ia querer, ela ia ter uma necessidade, assim, sabe? De ser mãe, né? E isso foi se envolvendo, cada dia mais eles foram se envolvendo. Até que finalmente eles já estavam muito tempo juntos, né? Depois de 2 anos de namoro e etc, eles decidiram se casar. E na cabeça de Júlia, ela não queria ter filho. E tudo bem. Ela não queria ter filho em hipótese alguma. Eles se casaram, compraram uma casa, né, e foram pra lá. E até aí tava tudo bem. Nessa casa, era de uma outra pessoa que deixou móveis, deixou tudo ali, sabe? Tinha até falado, tem algumas coisas ali que vocês podem usufruir ou podem jogar fora, fica ao critério de vocês, porque a gente não quer mais. E aí eles até ficaram felizes, que eles não precisariam comprar muita coisa, muitos móveis, né? Porque ali uma pessoa já tinha deixado tudo dentro da casa e não queria, por algum motivo que ninguém sabia. E até aí tudo bem. Nisso eles pegam, a casa é bem grande, tá? E num dos quartos, essa casa tem 3 quartos, isso mesmo, 3 quartos. E num dos quartos, parecia que era de uma criança. E nisso ela encontra uma fotografia que tá ali, e na fotografia tem uma criança, né? Uma criança, um menininho. Tem uma criança e ela fica olhando e tal, e deixa ali. O marido dela vê e fica até falando, esse quarto aqui vai ser o quarto do nosso filho, da nossa filha e tal. E ela a todo momento falando que não ia ter essa criança, não ia ter um filho. Até que chegou um momento que ela tá tomando remédio, tá fazendo de tudo e etc. E ela descobre que ela tá grávida. Ela não fica feliz com essa notícia e ela não sabe como que ela está grávida, porque ela estava tomando os remédios certinho, tudo certinho, não tinha como ela engravidar. E o marido dela fica super, super feliz. Até que ela pega, vai na médica dela e ela percebe que o marido dela estava trocando o medicamento dela. Em vez de ela tá bebendo o remédio, né, porque ele dá assim, toma aqui, amor, o seu remédio e tal, ele tava dando balinha pra ela, isso mesmo. Ou até, às vezes, quando ela tava percebendo o gosto que parecia doce, alguma coisa assim, ele dava um outro remédio que não tinha nada a ver com o anticoncepcional. Isso mesmo. E deixou isso ela mega irritada. E ele tava muito feliz, né, com a notícia, mas ela não tava nada feliz com aquilo. E a todo momento ela dizia que ela não queria aquela criança e que ela ia dar um jeito, que ela ia se livrar dessa criança. Nisso eles começaram a ter um conflito ali. Eles começaram a ter várias discussões, vários dias, por conta dessa situação, porque simplesmente ela não queria e ele queria forçar ela a ter essa criança. E nisso, por conta própria mesmo, ela foi buscar, né, um médico e tal, pra ela abortar. Isso mesmo. Ela queria fazer isso e se livrar o mais possível, porque na cabeça dela, ela não queria aquela criança e ela tava fazendo tudo certo e o marido dela estava obrigando ela a ter. E nisso ele não tava sabendo de toda essa situação, né? Ele não tava sabendo de toda essa situação. E é isso que acontece. Então depois ela pega e consegue fazer o bendito aborto.
Isso. Quando o marido dela descobre, ele fica sem entender por que ela fez isso. E ele fica revoltado porque ela tirou a vida de um ser, sabe? De uma criança. Como é que ela teve coragem, a coragem de fazer isso? E ela sempre jogando a culpa nele, que quem tirou a vida da criança foi ele. Porque ela estava tomando remédio e ele estava trocando o remédio. Então ele já estava consciente que aquilo poderia acontecer sim. Isso ela se sente aliviada, sabe? Ela não tava se sentindo mal em nenhum momento. E ele tava se sentindo muito mal, muito revoltado, começou a beber e etc. E continuaram morando naquela casa. Nisso, alguns dias depois, eles começaram... Ela principalmente. Ela via brinquedos que ela não tinha colocado em outro lugar. Porque tinha coisas que era dos outros moradores e eles não se livraram, tá? Deixaram por ali e tal, que poderia dar pra alguém, etc. E aí ela não entende. Ela até pensa que é o marido dela pegando o brinquedo e tal, olhando, querendo ter um filho. Ela fica até revoltada com aquilo e joga esses brinquedos tudo fora. Ela depois olha que a porta, geladeira, armário ficam abertas ou fecha, né, sozinha. E ela não entende. Algumas coisas na casa também estavam sumindo e aparecendo no chão, né? Aparecia debaixo do sofá, aparecia debaixo da cama, aparecia em outro lugar. E ela tava meio sem entender porque aquilo tava acontecendo. E noites ela não tava conseguindo dormir porque ela escutava choro. Choro como se tivesse uma criança chorando. Chorando muito. E ela não sabia o que era, se era sonho, se era real. Então ela levantava e andava pela casa e ela não via nada, não tinha nada. E ela sempre escutava um choro de uma criança. Até que de repente ela viu uma criança sentada num quarto, brincando. Nisso ela toma um susto e pergunta quem é, né? Mas isso a criança chama ela de mamãe. Ela, mamãe, por que você me matou? Mamãe, por que você me matou? Nisso ela coloca a mão na cabeça, ela diz que grita muito pra aquilo sair, que aquilo não é verdade, sabe? Isso não é real, isso é uma mentira, isso não tá acontecendo, isso não pode ser. E ela sai dali, vai pro quarto e chama o Felipe que tá dormindo. Isso quando o Felipe vai ver, não tem mais ninguém. Isso acontece dias e dias e dias. E cada dia que passa, vai piorando essa situação. Ela simplesmente, ela não consegue mais dormir. Ela começa a escutar choro de criança, riso de criança. E sempre uma voz de uma criança perguntando pra ela por que que ela matou. Por que que você me matou, mamãe? Por que que você me tirou? E ela vai enlouquecendo. Ela vai, assim, piorando. Tanto que ela vai pro psiquiatra, tá? Vai pro psicólogo ou psiquiatra. Toma remédios fortíssimos, porque a voz não sai da cabeça dela, sabe? E os médicos dizem que é coisa da cabeça dela, que a cabeça dela tá fraca e etc. E ela fica, parece que ela tá ficando louca, tá perdendo a noção das coisas. E Felipe, em todo momento, em vez dele ajudar, assim, no quesito, ele fala que é o sentimento de culpa. Porque ela fez aquilo, entendeu? E agora ela tá se sentindo culpada. Só que ela diz que vê uma criança, que é uma criança sem rosto. Ela vê uma criança, ela não sabe o que que é. Mas que a criança chama ela de mamãe e pergunta, por quê? Por que, mamãe, você me matou? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo.